Bom, então o equipamento todo está dentro de uma caixa aqui com isolamento acústico. As únicas partes que ficam de fora são os controladores, mas o coração mesmo do FM, que é o piezo, o cantilever, eles ficam dentro dessa caixa aqui. Aqui a gente tem um conjunto óptico com acoplado uma lâmpada para iluminar o sistema. E na verdade esse conjunto aqui que é efetivamente o AFM. Diferente do FM lá da Shimadzu, a gente tem todo o conjunto de fotodetetor, laser e piezo que está aqui dentro montado num único bloco, que é removível. Então a gente pode, mexendo nesse parafuso aqui de baixo, soltar esse conjunto e manipular o conjunto aqui. A gente vai ter nessa peça aqui que a gente chama de nose cone, que vai estar localizado o piezo. Ele vai ter aqui uma janela de safira que permite a passagem do laser. E essa pecinha aqui, esse chip que a gente está vendo aqui em cima, é onde está fixado o cantilever. Então, na verdade, cada um desses cabos aqui, a gente tem um cabo de alta tensão que controla o piezo, um cabo que recebe o sinal do fotodetetor, que se localiza aqui, e um que fornece energia para o laser. Para retirar e colocar a ponta, a gente tem esse grampo metálico aqui que com essa alavanca aqui a gente consegue abrir esse grampo para retirar o chip onde está colocado o cantilever e a ponta. Beleza. Bom, o conjunto todo então é colocado dentro dessa cápsula. Essa cápsula a gente pode criar um ambiente que a gente desejar para a amostra. A gente pode colocar uma atmosfera inerte de nitrogênio, por exemplo. Poderia em tese também fazer um vácuo da antena, apesar da gente nunca ter testado isso para ver se ela consegue manter um vácuo. A gente normalmente mantém dentro dela uma sílica gel para manter um ambiente seco, porque o principal dificultador de se obter imagens, principalmente aqui em Curitiba, é a umidade. Então a gente tenta manter o ambiente o mais seco possível. Então, esses dois parafusos aqui fecham essa cápsula. Aqui dentro a gente tem um porta-amostra. A gente tem vários tipos de porta-amostras. Aqui é o que a gente mais utiliza, porque ele tem uma fixação magnética aqui. Então a gente normalmente utiliza aquelas moedinhas magnéticas sobre as quais a gente cola as amostras. Mas também a gente tem porta-amostras vazados para amostras que não possam ser fixadas naquelas moedas. A gente tem um porta-amostra específico para análise em célula líquida. Esse aqui ele pode funcionar também como um conjunto de eletroquímica. Ele tem um conector aqui onde a gente pode aplicar uma tensão elétrica na amostra. Então, quando a gente quer fixar uma amostra, a gente coloca ele sobre esse prato aqui. Então aqui a gente tem uma amostra depositada sobre mica. E ela vai ser fixa aqui.
Esse prato ele fica apoiado sobre esses três apoios aqui, e cada um desses apoios é controlado por um parafuso. Então a gente pode controlar tanto a altura quanto a inclinação desse prato em qualquer direção. Como padrão, a gente deixa ele nivelado com essa superfície para ele ficar na horizontal quando a gente abaixa essa tampa, mas a gente também, se tiver alguma amostra que tenha algum desnível, a gente pode mexer na inclinação desse prato. Esses dois controles aqui controlam o deslocamento horizontal da amostra na direção X e Y. Esses dois parafusos aqui controlam a distância daqueles dois pinos da frente, consequentemente podem controlar a inclinação da amostra. E tem um parafuso igual esse aqui atrás que pode controlar a inclinação do prato nesse sentido aqui, no sentido frontal. Esse aqui a gente normalmente não mexe, porque a gente já tem, como a própria ponta ela já tem uma certa inclinação, a gente normalmente mantém essa inclinação como um padrão e não mexe nessa inclinação frontal aqui, a não ser que a amostra tenha algum problema de relevo que a gente tenha que mexer nisso. Esses parafusos podem ser movidos manualmente e podem ser movidos também via software. Normalmente a gente move eles via software, porque se você mover manualmente é bem difícil você conseguir manter depois o alinhamento no olho, digamos assim. Então normalmente a gente evita fazer isso. Uma vez que a gente tem a amostra aqui, a gente pode colocar esse conjunto de volta. Ele na verdade não precisa ser retirado para colocar a amostra, eu só retirei para mostrar aqui como ele funciona. Então a gente tem um cabo aqui que recebe o sinal do fotodetetor. Esse fotodetetor, inclusive, ele também é removível. A gente pode verificar aqui que ele tem os 4 setores dele, que vão ser mostrados depois no software. E daí a gente tem aqui as regulagens. Esses dois parafusos aqui controlam a altura e o deslocamento horizontal do fotodetetor, para a gente fazer com que o laser chegue o mais próximo possível do centro dele. Esses dois parafusos aqui controlam o alinhamento do laser. A gente utiliza eles quando a gente quer colocar o laser em cima da ponta, em cima do cantilever. E aí a gente vai ter um controle aqui do laser, um cabo para fornecer energia para o laser, que se localiza aqui, que a gente vai ter o canhão do laser, e a gente vai ter um cabo que vai fornecer alta tensão para o piezo. O conjunto todo é montado numa plataforma apoiada por essas cordas elásticas para reduzir vibração. Então, esse sistema ele dá um isolamento muito bom. Então a única fonte possível de vibração externa seria através dos cabos que a gente tem aqui, o cabo da câmera, o cabo de energia do equipamento, que infelizmente não tem como manter o equipamento totalmente isolado. Bom, a gente tem aqui um controlador do equipamento que vai realizar o controle desse sistema piezoelétrico. A gente tem um módulo aqui que a gente chama de Mac Mode, que permite que, além
do controle, digamos, mais tradicional que o equipamento faz, que é através de produzir uma vibração mecânica no cantilever, através do piezo. A gente pode produzir uma vibração magnética. A gente utiliza uma ponta especial que tem um revestimento magnético, e só que esse módulo a gente nas análises assim do dia a dia não utiliza. Na verdade, a gente não tentou utilizar ainda esse módulo magnético, mas como ele tá no circuito aqui e normalmente ele fica ligado, ele vai me mostrar o sinal de amplitude da minha vibração, independente de que modo que a gente está trabalhando, que tipo de vibração a gente está atuando no cantilever, ele vai me mostrar essa amplitude de vibração. E esse controlador aqui é o controlador do laser. A gente pode também manualmente ligar ou desligar o laser. Ele também tem uma chave aqui que permite que a gente levante ou abaixe aquele prato da amostra manualmente. Nesse sistema aqui, o sistema do piezo e do cantilever fica fixo. Quem vai se aproximar ou se afastar é a amostra. Aquele prato ele é móvel. E a gente pode controlar essa aproximação, esse afastamento a partir daqui. Todo o resto da operação ela normalmente é feita via software. Então, se a gente quiser fazer mesmo uma vez que o laser está alinhado, uma vez que a gente tem o fotodetetor recebendo o sinal do laser, todo o resto da operação pode ser feita eletronicamente. O software, esse PicoView, que é um software fornecido pela própria Agilent, ele tem uma série de módulos. Ele tem, entre os controles dele, o primeiro que normalmente a gente utiliza é o controle de câmera, que daí a gente pode ter uma visão ótica da ponta, que a gente tem. Então, aqui a gente tem o chip, aqui tem o cantilever. Normalmente a gente deixa o foco do sistema óptico no cantilever, porque aí se a gente vê que a amostra está fora de foco, significa que a amostra está longe da ponta. Quando a gente faz a aproximação manual, à medida que a gente vai aproximando, a amostra vai entrando em foco, e daí quando chega um determinado ponto, que a gente vê que a amostra está bem próxima, a gente passa para a aproximação automática via software, por uma questão de segurança, porque se torna inviável você conseguir dar a aproximação correta manualmente. Normalmente a gente pode trabalhar com um nível de luz bastante baixo aqui. Se a gente abaixar a luz aqui, a gente vai conseguir enxergar. Ligando o laser aqui, a gente vai conseguir ver o laser sobre a ponta. A gente vai observar que quando o laser está exatamente sobre a ponta, a gente enxerga muito pouco dele. Eu vou tirar ele de cima da ponta só para a gente conseguir ver. A amostra está muito longe. Vamos começar essa parte de novo. Então, a gente, para alinhar o laser em cima da ponta, a gente tem esse sistema manual aqui, via câmera, e como auxiliar a gente tem também essa janela aqui, que permite a gente enxergar qual é a soma do laser, permite enxergar onde é que está o sinal do laser nos 4 setores do fotodetetor e a soma do sinal que a gente está recebendo. À medida que eu vou aproximando
Vou colocando o laser em cima do cantilever, eu vou conseguindo uma soma maior. Então, uma vez que a gente tem o laser sobre a ponta, que a gente localizou qual é a soma máxima que a gente consegue, aí a gente passa a alinhar o próprio fotodetetor. A gente vai observar que o spot do laser não está exatamente no centro do fotodetetor, então a gente começa a mexer nesses parafusos aqui para colocar o spot do laser exatamente no centro do fotodetetor. Um deles vai mexer na deflexão, que seria o sentido vertical aí na tela, nesse spot. Ele tenta colocar essa deflexão o mais próxima possível do zero. E o outro vai mexer na fricção, que é o componente lateral. Na verdade, está com um problema mecânico aqui. Quando a gente mexe num parafuso, o outro mexe também. Isso não deveria acontecer. Consegue melhor que isso? Consegue. Ele está bem centrado. Assim. A gente normalmente trabalha com valores de deflexão e fricção abaixo de 0,1 volt. Então agora está legal. Na verdade dá para fazer a imagem com acima, mas a gente prefere trabalhar o mais próximo possível. Bom, uma vez que a gente alinhou aqui, a gente pode escolher qual é o modo de trabalho. Então, a gente pode trabalhar tanto no modo contato quanto no modo de tapping, no modo dinâmico. O modo mais usado aqui, por conta do tipo de ponta que a gente utiliza, que são pontas mais rígidas, é o modo dinâmico. A gente faz poucas imagens no modo contato. E, portanto, no modo dinâmico a gente precisa também fazer o tuning da ponta, determinar a frequência natural de oscilação dela. Isso pode ser feito também automaticamente. A gente tem o recurso de autotune, que vai fazer uma varredura de frequência numa faixa que a gente determina aqui. Então, no caso aqui está setada para 10 até 500 kHz. Então, dentro dessa faixa, em algum ponto, ele vai encontrar a frequência de oscilação da ponta. É aquele pico que está aparecendo na tela. Ele vai isolar aquele pico, trabalhar o mais próximo possível dele. E a gente tem um off-peak, ou seja, uma diferença entre a frequência natural de oscilação e a frequência que a gente vai aplicar efetivamente no piezo, que também pode ser deslocada aqui manualmente. A gente tinha aqui um off-peak de menos 0,2 kHz, a gente pode trabalhar desse lado aqui da curva, trabalhar portanto, em modo de não contato,
Normalmente a gente trabalha de modo de contato intermitente, desse lado aqui da curva. E uma vez que esses ajustes foram feitos, a gente já pode aproximar a amostra para fazer a imagem. A primeira aproximação que a gente faz é manual mesmo. A gente vai visualmente, vou colocar um pouco mais de luz aqui. Se você observar aqui, dá para enxergar. Vai ver aquela luzinha azul lá. A gente consegue observar a luz incidindo no cantilever e a luz e o ponto azul embaixo, a luz incidindo sobre a amostra. Se eu abaixar a luz, a gente consegue ver o spot do laser sobre a ponta. Acho que essa câmera não vai conseguir pegar. Muito fraquinho. É muito fraco. Então, a aproximação ela pode ser feita manualmente, então a gente pede para fechar. Esse close significa que a gente vai fechar o gap entre a ponta e a amostra. Então a amostra vai subir. Quando a gente tem uma distância grande, como agora, que está uns 3 ou 4 milímetros, a gente faz isso manualmente. Aí até quanto a gente vai aproximar vai depender do olho do operador e de quão habituado ele está com o sistema. A gente vai observar que se a amostra for reflexiva, a gente consegue ver a sombra do cantilever sobre ela, porque como o alinhamento do sistema óptico não é perfeito com a amostra, o alinhamento do sistema óptico cantilever à amostra não é perfeito, a gente consegue enxergar a sombra do cantilever. Então, se a gente for aproximando agora, continuar aproximando manualmente, a gente vai ver que essa sombra se aproxima. Note que agora a amostra ficou em foco, significa que ela está muito próxima do cantilever. Agora não é mais seguro fazer a aproximação manual. Agora a gente esquece o óptico, desliga a luz e faz a aproximação automática. Então ele vai se aproximar até ele sentir até o sistema sentir alguma força sobre o cantilever, o que significa que ele está muito próximo da amostra, começando a interagir com a amostra. Essa força pode ser traduzida como aqui o sistema está setado para o sistema parar de aproximar quando a frequência de vibração cair a 90% do set point que a gente estabeleceu. Isso significa que está havendo uma interação efetiva entre o cantilever e a amostra. Esse 306 que demonstra aí vai cair. Esse vai cair.
ele considerou que a ponta está a distância suficiente da amostra para a gente fazer a imagem. Agora a gente vai abrir uma janela de imagem. Nessa janela a gente poderia colocar quantas imagens a gente quisesse. Normalmente a gente trabalha com as imagens de traço, retraço e topografia, em amplitude e em fase. A gente também tem uma janela aqui que mostra o perfil de traço e retraço, uma que mostra a área escaneada. Então, primeira coisa, a gente vai zerar a posição, que a gente vai considerar essa posição que a gente está agora como sendo a altura zero. Essa tela aqui mostra o nosso scanner. Então ele vai de menos 5 até 5 micrômetros, então tem uma largura na altura de 10 micrômetros. E dentro dessa janela aqui, a gente pode fazer a varredura da janela toda ou de uma janela menor, que a gente tem aqui em amarelo. Por exemplo, fazer uma varredura de 8 por 8 micrômetros. Então, quando a gente quer fazer normalmente a gente faz uma imagem, digamos assim, panorâmica maior, de 8 por 8, de 10 por 10 micrômetros, e depois a gente pode selecionar aqui, ou mesmo na própria imagem aqui, a gente pode selecionar uma região que a gente queira fazer uma nova varredura com uma largura menor. Aqui a gente controla também a velocidade de varredura, quantas linhas por segundo, o número de pontos que a gente quer colocar da imagem, a gente pode fazer uma imagem mais grosseira, com 128 ou 256 pontos por linha, ou uma imagem com mais detalhe, com 512 pontos por linha. Passando disso aí o tempo de aquisição da imagem se torna proibitivo, não tem muito sentido fazer uma imagem com 1024 pontos por linha, a não ser que você queira mostrar ela no cinema, né? Então a gente trabalha normalmente com 512, é o nosso padrão. 512 padrão, nosso é 256. Então aqui a gente tem os controles do ganho, integral e proporcional, o controle do set point, e aqui os comandos para dar a varredura, que pode ser feita de cima para baixo ou de baixo para cima. Então vou iniciar o escaneamento. Essa amostra aqui de um polissacarídeo sobre níquel, então eu tenho aqui alguma coisa mais alta, fazendo um ajuste automático aqui da escala de cores. A gente pode ver que tem uma coisa mais alta aqui que o sistema não está conseguindo escanear. Então a gente pode parar o escaneamento e deslocar a região que a gente está escaneando para tentar evitar isso aqui. Como a gente não deslocou a amostra, a gente está dentro da mesma região do scanner, a gente pode fazer isso via software, não precisa deslocar lá a amostra para fazer isso. Então, vou reiniciar o escaneamento. A imagem está bem ruidosa aqui, então provavelmente a gente está trabalhando com um ganho muito alto. Então, deixa eu só retirar o porta-amostra para mostrar como é que funciona a célula líquida.